Queridos, graça e paz a todos, amém? Você pode pegar a sua Bíblia comigo? Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 49. Enquanto você se localiza no texto, eu aqui externo toda a minha gratidão ao Senhor e ao pastor Carlos por essa tão honrosa oportunidade de, uma vez mais, poder estar servindo a noiva do Cordeiro nesse lugar. Deus abençoe aos amigos, aos pastores, pastor Marlon, ao servo de Deus, meu amigo aqui, aos pastor que dirigiu, ministrou a direção desse culto com muita excelência. Deus continue te abençoando, tá? Me faça acompanhar da minha esposa, dos meus filhos. Gênesis, capítulo de número 49, a partir do versículo de número 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura e o ferem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são fortalecidos pelo valente de Jacó, sim, pelo pastor e pela rocha de Israel. Amém? Eu gostaria de pedir a sua ajuda para você ler novamente no 3, em alto e bom som, o versículo de número 22. No 3, pode ser? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Muito obrigado. Agora, só a título de interação, segura aí na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele: você é um galho frutífero. Muito obrigado. Dobre aqui a sua atenção, queridos. O capítulo 48, assim como o capítulo de número 49 do livro do Gênesis, trata de um momento muito delicado, pois no capítulo de número 48, o patriarca Jacó, ele vai ficar doente. E no capítulo de número 49, ele vai falecer. Só que o que era de costume entre os hebreus, judeus, essa prática, esse hábito, esse costume, permeou por gerações. E o costume era quando o pai entendia que estava se findando os seus dias na terra, era reunir os seus filhos e de uma forma muito clara, objetiva, mas muito profunda, porque as últimas palavras do pai para os seus filhos precisava ter um teor profético com uma expressão de bênção para a vida dos seus filhos. Então, capítulo 49 é Jacó reunindo todos os seus filhos e um após outros liberando uma palavra de ordem profética com um teor de bênção. Se os irmãos analisar, Jacó vai se utilizar de uma figura poética para falar com os seus filhos. Até porque ele precisava ser objetivo e não longo. Tinha que estar inserido nas suas palavras algo com muita clareza
E ele não podia ser longo, afinal de contas eram 12 filhos. E para alguns filhos, ele vai usar a figura de um animal para descrever a qualidade desse filho. Mas vai pautar a sua fala num futuro, num passado desse filho, e vai vincular o passado desse filho ao seu futuro. Seria mais ou menos assim. Para um Jacó comparou a um lobo, outro a uma serpente, outro a um jumento, outro a uma gazela, outro a um leão. E todas as vezes que Jacó comparava o filho a um animal, dizia para ele: você fez isso, isso e isso. Por isso você vai viver isso, vai se tornar isso. Pegava o passado dele para determinar o seu futuro. Só que quando chega no 11º filho, a saber, José, ele vira uma chave. Porque ele não vai agora usar a figura de um animal. Ele vai usar a figura de um galho. E ele também não vai se utilizar da figura do passado, nem da figura do futuro. Perceba que quando ele chega em José, ele vai dizer assim: José é um ramo, um galho frutífero. Percebeu que ele não diz assim: José foi um galho frutífero, José se tornará um galho frutífero. Ele diz o quê? José é. Para os demais filhos foi: você fez isso, isso e isso, portanto seu futuro será esse. Mas para José não foi nem passado e nem futuro, foi presente. Você é, independente da situação vivida por você, você é um galho frutífero. Você é um galho atemporal. Você é um galho que decidiu dar resultados independente da circunstância. Quando estava favorável, você gerava frutos. Quando estava tudo contra você, José, você continuava gerando frutos. Só que se Jacó parasse aí, ficaria sem um final. Jacó tão somente estaria relatando o sucesso do seu filho. Estaria tão somente narrando as conquistas, as vitórias de José. Mas não estaria deixando como base o segredo por trás do sucesso. O motivo, a base por trás do galho frutífero. Por que José era um galho frutífero? Seria porventura os sonhos? Não, sonhar todos nós sonhamos. Pastor, então se não foi os sonhos que tornou José um galho frutífero, segundo a fala do seu próprio pai, então foi a túnica que ele ganhou que tornou ele tão especial? Também não. O que torna José um galho frutífero é que Jacó não termina a sua fala tão somente afirmando que ele é um galho frutífero, mas também destaca o segredo. Primeiro ele diz: José é um galho frutífero. Aí ele repete o que já havia dito e acrescenta algo que muda toda a história de José. José é um galho frutífero. Galho frutífero junto a... Então vamos lá, irmãos, vamos tentar entender isso aqui. O que Jacó está tentando dizer? Se ele teve 12 filhos,
E ele está comparando um desses filhos a um galho. Ele está dizendo que ele é a árvore. A árvore genealógica sou eu. A árvore teve 12 galhos. Só que dentre os 12 galhos, só um decidiu ser frutífero. E qual era o segredo? O segredo é que o galho se projetou. Ele decidiu. Ele foi na direção da fonte. Galho frutífero junto à fonte. Opa, alguém já pegou lá atrás. Se Jacó é a árvore, os filhos são os galhos, José é o galho que gerava frutos. Quem é a fonte? Segura firme na mão de alguém e diga: você tem uma fonte. E quem tem fonte não depende do cenário, não depende da cultura, não depende do grau financeiro. Quem tem fonte vai gerar resultados. Mas pastor, você não sabe de qual família eu nasci. Não importa a família que você nasceu, não importa qual seja a religião da tua família, o que importa é você foi marcado para ser um galho frutífero. Você pode ministrar isso sobre a vida de alguém essa noite? Diga para ele: queira o diabo ou não, você é um galho frutífero. Isso, eu vou deixar você dizer isso para pelo menos 3 pessoas. Dá uma balançada nele para ele pegar isso com verdade. Balança ele, diga: você é um galho frutífero. Fala para ele: levanta a cabeça, você é um galho frutífero. Não tá, as coisas podem não estar do jeito que você queria, mas para a derrota do diabo, você é um galho frutífero. Agora pega a visão do verbo estar junto. Junto à fonte. O que é que Jacó está dizendo? É a fonte que vem para junto do galho? Ou o galho que vai para junto da fonte? A grande dificuldade não é entendermos que existe a fonte. A grande dificuldade é tomarmos a atitude. Eu vou me projetar para perto da fonte, para junto da fonte. Eu vou bater o pé todas as vezes que a luta surgir na minha casa, na minha família, e o diabo gritando, dizendo: agora ela para, agora ele vai desistir. Eu vou encher o meu pulmão de ar e vou gritar para o diabo e os seus adeptos ouvir: eu vou permanecer junto à fonte. Eu vou permanecer junto. Vai, irmão, levanta a tua mão para adorar o nome dele. Pastor, Jacó parou por aí? Não. Revelou um segredo. O segredo, José, de você ser frutífero, não foi o seu intelecto, o seu QI, que era além do QI dos seus irmãos. José baixa um pouco a bola. Você só é o que é, não é por causa de você, é por causa da fonte. José era para você ter morrido. Por que que não morreu, papai? Por causa da fonte. O diabo gritava a José dizendo: vou te matar, vou armar um laço para você cair, vou jogar uma mulher carente
abraçada no teu colo, nos teus braços. Mas por que que ele não caiu, papai? Por causa da fonte. Levante a tua mão e adore a fonte. Neremanda candaraia. Só que agora Jacó vai revelar as dificuldades. E como ele precisava ser objetivo, ele vai continuar usando uma figura poética e vai usar o muro como uma metáfora para descrever todas as dificuldades que José enfrentou. Você percebeu que no versículo de número 22, Jacó fala do muro? Pegaram? Versículo 22. O seu galho ultrapassa o muro. O muro aqui fala das prisões, das inúmeras dificuldades que José enfrentou. Só que olha o que é que Jacó está dizendo. O seu galho ultrapassou o muro. Jacó não está dizendo que o muro foi removido, porque Deus não tem um compromisso com os muros que são levantados. Deus tem compromisso com um galho que se projetou para a fonte. Não, só o pastor pegou. Agarra na mão de alguém aí, vai, segura firme na mão dele. Para ele entrar segunda-feira, entrar essa semana aí convicto que não é os muros que são levantados que tem legalidade e poder sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dela. Não, fala para alguém, para de olhar para os muros. Porque quando você fica olhando para o muro, você esquece que você tem. Aleluia. Fala para alguém aí, para de olhar para o muro, olha para a fonte. Não perca tempo olhando para o muro, olha para a fonte. Mas pastor, Deus vai derrubar o muro? Não! O muro vai continuar de pé. Deus vai tratar com o galho. Deus vai dar a estrutura para o galho. Olha as verdades. Olha as verdades que Jacó está liberando aqui sobre José. Primeiro, se o galho ultrapassou o muro, traz a ideia que quando o muro é levantado, o galho ainda era pequeno. O galho é pequeno, levanta-se o muro. Levantando-se o muro, ninguém tem visão do galho. O galho está escondido. O galho está abafado. Estão achando que o galho morreu, porque não tem visão do galho. Achavam que José tinha morrido, sim ou não? Só que o galho mesmo escondido estava perto da fonte. Ninguém está vendo o galho, mas o galho está junto da fonte, agarrado com a fonte, ligado à fonte. E aí? Para que serve o muro, pastor? Para revelar um segredo sobre o galho. Quando o muro foi levantado, o galho era, mas o muro foi colocado ali para revelar algo sobre o galho. Ele está eu estou sentindo Deus aqui. Essa luta não é para matar o galho. Essa adversidade não é para fazer o galho morrer. É para revelar para quem não acredita no galho. O galho está... O galho está crescendo porque aquilo que não me mata me fortalece, me dá crescimento. Olha para alguém com aquele olhar de metido e diga: tá chique, hein? Fala para ele: você tá diferente. Você tá mais crente. Você tá mais maduro, madura, tá mais espiritual, tá crescendo. Esse muro não veio para te matar, veio para revelar algo sobre você. Você está crescendo.
motivo do muro estar ali, do muro ser levantado, é para revelar a capacidade de superação do galho. Fala para alguém: você pode mais do que pensa. Você pode mais do que você acredita. Aí Jacó está dizendo, sabe o que para José? O galho superou o muro. O galho ultrapassou o muro, correu sobre o muro. Ou seja, eu não vou derrubar o muro, eu não vou acabar com o muro, eu vou. Não, você vai superar essa guerra. Você vai superar essa luta. Essa luta não é para você desviar. Essa luta não é para você voltar para o mundão. Não. Essa luta é para revelar algo sobre você. Eu tenho capacidade de superar as adversidades. Eu vou profetizar. Quem está recebendo a palavra, abre a boca e adora. Você vai superar essa guerra. A palavra profética é: você irá superar. Eu vou falar até você da glória. Você irá superar. Saramada Candaraia. Emidiki Amandaraia. Rumumbique Amoiacé. Ai, irmão, eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Da Baduque Amarracébia. E aí, pastor, Jacó para por aí? Não. Jacó utilizou a metáfora do muro para descrever as adversidades na atmosfera física, no estereótipo. Mas todas as intervenções na atmosfera física não conseguiu parar o crescimento nem a produtividade do galho. Então, já que eu não consigo parar o galho por fora, eu vou parar o galho por... Se não, vejamos, versículo de número 23. Os, plural, dão que? A amargura, ela atua no físico, na parte externa ou na parte interior? Lhe dão amargura. Faz o quê? Jacó está dizendo, sabe o que para José? Meu filho, levantaram o muro para te parar por fora, não conseguiu. Então, já que eu não paro ele com o muro, eu vou usar flecheiros, porque flecheiros causam amargura, causa ferida. A minha tradução diz: atiram contra ele as suas flechas e o ferem. Sabe o que aqui Jacó está dizendo, meu filho? Os flecheiros, quando queriam treinar a sua flecha, escolhia um galho de uma árvore, colocava um alvo, dizia: é aqui que eu quero acertar. Teve 12 galhos, você teve um alvo nas tuas costas, José. Os flecheiros te colocaram como alvo, te acertaram, José, te feriram, José. Mas e aí, o galho morreu? Não, o galho foi ferido, mas não está morto. O galho foi ferido, mas está vivo para a derrota de Satanás. Me ajuda a pregar, irmãos, me ajuda a pregar. Segura firme na mão de alguém e diga: o galho está ferido, mas não está morto.
Agora olha o paradoxo, irmãos. O galho é ferido. Bota o versículo de número 24 para mim, por favor. O seu primeiro é os flecheiros, não são os arqueiros. Porque se usa a ideia de arqueiro, traz a ideia de alguém que quer projetar a flecha. Porque não é o arco que fere. Quem fere é a... Então usou a expressão flecheiros. Alguém que atua com um comportamento de ferir. E usou uma pluralidade. Mas quando foi falar de arco, usou a expressão singular. O seu arco. O arco de quem? De quem está tirando as flechas ou de quem está sendo ferido? Pega isso aqui, irmão. Você precisa pegar isso. Sabe o que Jacó está dizendo para José? Meu filho, te feriram e acharam que você não revidou porque você era frouxo. Acharam que você não bateu de frente porque você é covarde. Mas quem te tacou flechas não sabia, mas você sempre teve arco. Podia devolver as flechadas. Mas por que, José, que você foi ferido e não feriu? Porque você sempre teve fonte. E quem tem fonte é ferido, mas não fere. É atacado, mas não ataca ninguém. Vai, irmão, abre a sua boca para adorar a Ele. Eu vou deixar você adorar por um minuto, vai. O problema dos flecheiros é achar que só eles têm arco. O problema de quem se levanta contra as nossas vidas é achar que não temos capacidade de nos defendermos. Mas nós temos. Derebadacandarabassuria. Mas José, você se recusou a usar o seu arco para ferir. Dá uma cotovelada em alguém aí e diga: você é melhor do que os flecheiros que te ferem. Você é melhor do que os covardes que fizeram covardia com você. Você é melhor. Permaneça com o seu arco firme. Irmãos, tem na Bíblia José lutando ou ferindo alguém? Mas tem na Bíblia José ajudando alguém? Projetando alguém? É decisão. Todos nós temos um arco. É você que decide o que faz com ele. Alguns vão usar o arco para ferir. Outros vão usar o arco para projetar. Melhor do que usar a ferramenta que você tem para abater, usa ela para colocar pessoas de pé. Usa ela para levantar pessoas. Oh, irmãos, para de denegrir quem você não conhece a história. Aplauda o Senhor por a vida daqueles que estão sendo levantados. Honras e glória ao nome do Senhor, que ainda exalta em nosso meio, ainda levanta em nosso meio, ainda coloca de pé em nosso meio. O seu arco permanece firme. E agora vem a chave.
do comportamento de José. Ele está sendo ferido, tá, gente? Não morreu, mas tem feridas. Porque ele foi atingido. Ele foi ferido. Mas se recusou a ferir pessoas. Mas e aí, pastor? Ele tirou a mão da sua missão, do seu chamado. Olha o que Jacó diz: os seus braços. Eu gosto da tradução que diz: os seus braços são feitos ativos. O camarada, mesmo ferido, estava ativo. Não estava com aquele jargão de que eu estou muito ferido, eu preciso curar as minhas feridas, depois eu me envolvo, pastor. Deixa eu curar, está muito recente a ferida. Os seus braços são feitos ativos. Por quem? Pelo valente de Israel. Quem é o valente de Israel? Quem é o valente de Israel? Sabe o que Jacó estava dizendo, meu filho? Você nunca precisou guerrear uma guerra, porque o fato de você ter fonte, você sempre teve um valente para guerrear suas lutas. Ô irmãos, como você levantou a sua mão, eu vou falar novamente, agora com mais firmeza. Você não luta mais as suas guerras. Você tem um valente para pelejar as suas guerras. Enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele está guerreando ao teu favor. Eu vou falar de novo. Enquanto você está aqui adorando, Ele está pelejando as suas guerras. Você pode ficar sobre os seus pés comigo, por gentileza? Aleluia. Fala para alguém: estou fraco por ter sido ferido. Diga isso para alguém. Às vezes eu me sinto fraco por ter sido ferido. Diga isso para alguém. Diga isso para alguém. Às vezes eu me sinto fraco por ter sido ferido. E não tem nenhum problema em você ser fraco. Pastor, que é isso? Não tem nenhum problema em você ser fraco. Você não pode ser frouxo. Você não pode ser covarde. Grite bem alto, porque o inferno precisa ouvir você declarar isso em nome de Jesus. Fraco sim, covarde nunca. Fraco sim, covarde jamais. Pastor, me dá alguma base bíblica para isso que o senhor está falando. Carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz: porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as que se acham fortes. Deus escolhe os fracos. Mas lembra os homens que estavam com Gideão? Eram numerosos. E a primeira fala de Deus é: apregoa aos fracos? Não. Aos medrosos e covardes. Diga a eles que volte, porque eu conto com fraco. Porque o fraco é aquele que, mesmo entendendo que é fraco, não se rende à sua fraqueza. Ser fraco é uma coisa, se render à fraqueza é ser frouxo. Deus te aceita fraco, meu irmão, mas Deus não te aceita frouxo. Jacó está dizendo: José estava envolvido. Jacó vai revelar aqui pelo menos 4 formas que Deus se revelou a José. Embora José não tenha vivido a experiência que o seu avô teve, que o seu pai teve, uma experiência com Deus de uma forma física, Jacó estava dizendo: José, meu filho, Deus sempre se revelou na tua vida.
Primeiro, ele se revelou como fonte para te dar refrigério e nutrientes para que você crescesse. Segundo, como um valente para guerrear as suas guerras. Terceiro, como um pastor para cuidar e te consolar nos dias de aflição. E como rocha para firmar os seus pés e não permitir que você caia. Eu vim como um profeta liberar isso para a tua vida, para a tua família. Não importa o que as palavras que já foram liberadas, maldizendo a tua casa, a tua família, o teu relacionamento, o teu casamento. Você é um galho frutífero. Mas você só é frutífero se permanecer junto à fonte. Eu concluo a mensagem convidando os galhos que, por conta das inúmeras flechadas, dos muros que foram levantados, mesmo ainda tendo visão da fonte, estão um pouco distante dela, e você precisa voltar para junto dela essa noite. Eu quero convidar o primeiro galho que precisa vir para junto da fonte. Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus essa noite? Tem alguém que precisa ser curado aqui, irmãos, mas ele precisa voltar para junto da fonte. Coloque a mão sobre o seu coração. Enquanto o ministério de louvor entoa um louvor ao Senhor, eu quero orar pela sua vida, para que toda ferida que foi provocada em você não seja um fator para te parar. Pelo contrário, seja as mesmas marcas que o apóstolo Paulo cita, porque quem provocou as marcas nele não foi o Evangelho, não foi Cristo, foi Roma. Mas ele se recusou a atribuir as feridas que ele tinha a Roma, aos flecheiros. Ele disse: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Você vai olhar para as marcas e vai entender: as flechadas não me parou, as feridas não me pararam. Eu continuo de pé, eu continuo vivo, e eu vou viver o melhor de Deus na minha vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe. Contigo eu sei que posso ir além.